Amém. Então vamos aplaudir ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos aplaudir o nosso amigo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Muito bem, amados. Nós falamos há 2 domingos atrás sobre falar sobre o Espírito Santo. É maravilhoso, é muito bom, é importante. A Bíblia fala realmente da doutrina sobre o Espírito Santo. Temos que aprender sobre ele. Mas mais uma vez eu quero te encorajar você realmente a desejar ter experiência com ele, a você experimentar mais a presença do maravilhoso Espírito Santo. Falamos aqui na semana passada que ele pode se mover e se manifestar de várias formas. Falamos disso aqui, como vento, como fogo. Falamos que o Espírito Santo pode vir através de uma unção, mas que ele não é uma unção, mas ele tem a unção. Mas acima de tudo, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós temos que aprender a nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Mais uma vez eu quero repetir, nós temos que aprender a cultivar relacionamento com o Espírito Santo. Temos que aprender. Claro que temos que buscar unção, queremos realmente que o fogo venha, o vento venha. Eu já tive a oportunidade e o privilégio de ver nuvem da glória assim de Deus, nuvem da glória de Deus. Mas na mesma medida que eu via muita gente tendo esse contato com essa nuvem da glória de Deus, eu não via transformação na vida dessas pessoas, porque não era só uma manifestação, mas era o relacionamento verdadeiro e íntimo com essa pessoa poderosa do Espírito Santo de Deus. A semana passada falamos disso, falamos que Jesus estava indo para o Pai, mas ele enviaria o outro Consolador, no mesmo papel, no mesmo propósito, assim como Jesus estava com eles o tempo todo, ensinando, encorajando, admoestando, exortando, assim também o Espírito Santo hoje está conosco o tempo todo, nos encorajando, nos fortalecendo, nos admoestando, nos exortando, nos capacitando, porque assim como foi Jesus aqui na terra, fisicamente, assim é o Espírito Santo hoje na igreja, espiritualmente falando. Embora nós não podemos vê-lo, ele é uma pessoa, ele é real e ele está aqui no nosso meio. Então falamos disso, falamos que realmente ele é o Paracletos, ele é o ajudador, ele é aquele que literalmente nos ajuda nas nossas fraquezas. Claro que nós fazemos a nossa parte, mas o Espírito Santo ele vem nos ajudar. Então não há nada difícil demais, não há nada pesado demais para a vida de um cristão que o Espírito Santo não venha te capacitar a romper, a vencer e a ser uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus. Então nós temos o maravilhoso Espírito Santo. E que tem o maravilhoso Espírito Santo, tem tudo. E quanto mais a gente mergulhar no conhecimento da palavra de Deus sobre ele, melhor será para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós queremos aqui nessa noite, de uma forma bem objetiva, bem sucinta, falar de algumas coisas que eu acredito que para muitos aqui não é novidade nenhuma. Com certeza aqui para a grande maioria, aquilo que a gente vai compartilhar não é novidade. Mas você sabe que tem coisa que a gente tem que voltar e rever e reouvir, né? Paulo falava assim, tem coisas que eu fico repetindo, mas eu falo isso porque é para cuidado de vós, eu estou repetindo, porque isso é um cuidado. Então tem coisas que a gente tem que estar falando, tem que estar ouvindo, tem que estar entendendo e até mesmo voltando a praticar. Mas eu quero falar sobre isso, sobre como receber o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo. Será que é possível a gente estar dentro do ambiente de igreja? Será que é possível a gente caminhar como cristãos e talvez não ter recebido o Espírito Santo? E talvez ainda não ter o Espírito Santo habitando em nós? Sabe, amados, a gente chega à conclusão, talvez dentro de um olhar bíblico, que é possível. Talvez a razão pela qual tem gente dentro de igrejas, que eu creio que não tem ninguém assim aqui, que ainda não recebeu o Espírito Santo, talvez seja pelo conteúdo hoje que é pregado. Talvez seja pelo tipo de mensagem que está sendo anunciada por aí. Que fazem com que as pessoas queiram Jesus, queiram estar indo para Jesus, mas elas não entendem aquilo que Jesus falou para Nicodemos. E é sobre isso que a gente quer abordar hoje, sobre a necessidade de nascer de novo.
E talvez a gente comece a frequentar, a gente começa realmente até a gostar das coisas de Deus, a gente até gosta de estar no ambiente. Não é comum, aliás, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim: olha, eu gosto tanto de ouvir canções evangélicas, músicas evangélicas, mas aí você olha para ela está no mundo ainda, está na vida totalmente ali de derrota, está na vida de vício, mas ela gosta demais de música evangélica. Então é muito comum a gente ver aquilo que seria mais ou menos assim uma mistura, né? Mas a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre a necessidade realmente da gente nascer de novo. Se nós não nascermos de novo, não temos como receber realmente o Espírito Santo. Não temos como ter o Espírito, olha o nome dele, Espírito Santo. Ele é santo. Então não tem como ter o Espírito Santo vivendo em nós, se a gente não viver realmente a experiência do novo nascimento. É isso que Jesus fala aqui para aquele homem chamado Nicodemo, João capítulo 3, verso 5. A gente vai ler, eu quero compartilhar algumas coisas sobre isso e talvez vá de encontro com aquilo que você precisa ouvir. Amém? Então Jesus fala assim para Nicodemos. Jesus respondeu para ele: em verdade, eu estou lhe dizendo, eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí no versículo 7, você vai ver Jesus falando assim: não te admires de eu dizer que é necessário nascer de novo. Mas vamos ficar aqui nesse versículo 5, que ele fala sobre nascer da água. Então, a palavra nascer da água vem primeiro do que nascer do Espírito. E toda vez que você encontra na Bíblia um assunto que vem antes do outro, é porque realmente aquele assunto ele é uma prioridade. Existem coisas que você não vai poder viver aqui, se você não viver esse aqui antes. Então, para a gente poder viver o nascimento no Espírito, ou nascer do Espírito, como Jesus fala aqui, é necessário primeiro nascer da água. Agora, o que é nascer da água? A gente vai ter o batismo agora dia 2, né? Aleluia, glória a Deus. Muita gente vai se batizar. Mas você sabia que aquilo que vai acontecer no dia 2 de agosto é apenas uma representação pública daquilo que já aconteceu dentro de você? Né? Então o que acontece? A igreja, principalmente a evangélica, ela ensinou errado sobre o batismo. A pessoa pensa assim: eu vou me batizar para me tornar. Não, meu irmão, você está batizando porque você já se tornou, você já é, você já nasceu de novo, você já se arrependeu. E aí você vai, como Jesus foi, como tantos foram, ser batizado nas águas, para testificar e para anunciar publicamente diante dos homens, diante dos anjos e diante do inferno, que agora você realmente é uma nova criatura. Mas nós batizamos porque nós já nos tornamos, já realmente nos arrependemos. Então, quando Jesus fala sobre nascer da água, ele está falando do arrependimento. Ele está falando do batismo de João, que o batismo de João era o batismo de arrependimento. Então Jesus está dizendo assim: aquele que não nascer da água, aquele que não se arrepender de verdade. E sobre isso que eu quero aqui pincelar com você, sobre a questão do arrependimento. Eu acho que é tão importante a gente entender a importância do que é um verdadeiro arrependimento, um arrependimento genuíno, um arrependimento realmente assim da alma, um arrependimento espiritual, né? Eu falei aqui nos outros cultos que eu não sou um saudosista, eu não sou daqueles que ficam assim: porque a igreja lá da década de 60, porque a igreja do... Não, irmãos, eu sei que Deus fez coisas lindas lá atrás, amém? Mas eu creio que Deus vai fazer coisas maiores daqui para frente. Eu creio que o melhor do Senhor, realmente, eu creio profundamente que o melhor de Deus está por vir sobre a sua igreja na terra. Mas eu lembro que lá atrás as pessoas, quando realmente entregavam a vida para Jesus, elas entregavam realmente arrependidas, né? Hoje são vários motivos que trazem a pessoa numa igreja. Talvez um problema pessoal, um problema familiar, talvez uma crise financeira, talvez uma enfermidade. E glória a Deus, né? Porque Deus usa todas as coisas, porque tudo coopera para o bem, não é verdade?
Tem uma canção que fala assim: eu creio na dor que me leva a conhecer o amor. Quem sabe muitos aqui vieram conhecer o amor por causa da dor. Mas a gente vem por causa de necessidades. Agora, o verdadeiro arrependimento bíblico é aquele arrependimento quando a gente recebe a Jesus por entender que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. É quando a gente entende que só Jesus tem poder para nos salvar e que nós somos pecadores, miseráveis pecadores. Então, o verdadeiro, querido, arrependimento genuíno que transforma, que faz realmente a gente nascer da água, nascer para o Espírito, é quando a gente fala assim: cara, não é só resolver um problema, não é só uma conta atrasada, não é só uma enfermidade, não. Eu reconheço que eu sou um miserável, cara. Eu reconheço que, olha, para mim não tem jeito. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu vou falar com muito amor e carinho. Eu não preciso só de um pagador de conta. Eu não preciso só de um conciliador de matrimônio. Eu preciso de um Salvador. E eu lembro assim, irmãos, pela misericórdia, quando eu realmente entreguei a vida para Jesus, quando realmente eu falei assim: eu quero Jesus, eu me lembro que eu estava numa condição que a minha alma, ela estava clamando por salvação. Eu estava clamando por salvação, eu queria salvação. Eu não queria mais aquela vida errada, eu não queria mais aquela vida torta, aquela vida de noitada, aquela vida de cachaça, aquela vida de mulherada, aquela vida totalmente assim, errada. Então eu lembro que quando falaram lá: olha, você quer entregar a vida para Jesus? Eu falei assim: eu quero. Porque eu sou pecador, eu sou um vil pecador. Não tem jeito para mim, não tem jeito. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso realmente que Jesus venha e me salva a minha alma, me tira da onde eu estou. Irmão, eu lembro que isso foi assim, pela misericórdia, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém, eu só estou compartilhando aqui algo que eu creio que é genuíno. Eu lembro que quando eu realmente entreguei a minha vida para Jesus, eu arrependi, eu não queria mais, irmãos. Eu lembro que Ele lavou a minha alma. E eu tinha uma convicção que era a seguinte: se Jesus me levar agora, está tudo certo. Pode me levar agora. Porque eu me sinto, não só sinto, mas eu percebo dentro de mim que eu fui justificado, que eu fui perdoado e que eu fui santificado. Então eu acredito que uma das razões pela qual talvez algumas pessoas estão tendo dificuldade de romper, de avançar, é porque não entenderam ainda a importância de nascer de novo. E a porta do reino é a porta do arrependimento. E aí passa por essa decisão de ter Jesus como Salvador. E passa também por um comportamento onde nós passamos a ter a versão daquilo que nós éramos. Então, quando a gente arrepende de verdade, a primeira coisa que a gente quer, meu irmão, é pelo amor de Deus. Eu não quero mais ser esse cara, não. Eu me lembro assim que eu só de pensar eu tinha aversão. Eu lembro que eu ficava assim, investindo tempo na presença de Deus, porque, lógico, eu queria Jesus, mas mais do que querer Jesus, eu não queria ser mais o mesmo velho homem. Eu falei: meu Deus, eu não quero mais ser esse cara não, porque assim, irmãos, realmente, eu fui um cara muito complicado, então, a gente precisa ter aversão, porque a palavra arrependimento, ela quer dizer metanoia, e metanoia é mudar de direção. Então, se eu estava indo para cá, o Evangelho chegou até mim, a palavra de Deus chegou até mim, o que isso tem que provocar na minha vida? A metanoia, a mudança de direção. Então, peraí, se eu estava aqui enganando, fazendo as coisas tudo errada, e agora eu tive um encontro com o Salvador, primeira coisa que tem que acontecer, a partir de hoje, o mundo atrás de mim, o maligno atrás de mim, e eu vou para frente, eu vou para a cruz, eu vou seguir a Jesus a partir de hoje, custe o que custar. Eu quero levar minha cruz, mas eu quero ir com Ele, eu quero estar com Ele. Então a gente precisa entender isso, que arrependimento é a aversão do que éramos. A aversão do que éramos. Nós passamos a rejeitar a nossa velha
vida, a nossa velha natureza. Sabe, amados, em nome de Jesus, nós temos que realmente aqui, talvez tem gente aqui que está convertendo há pouco tempo, que a gente possa rejeitar mesmo. Até porque o diabo, né, você sabe, toda hora ele vem lançando seta, vem lançando um pensamento, vem falando daquilo que você fez de errado, e vem apontando tudo aquilo que você já fez de errado, e você precisa rejeitar isso em nome de Jesus. Agora, um outro, além de ter aversão sobre a questão do arrependimento, é que nós passamos a ter agora um quebrantamento, lágrimas, quebrantamento. É muito comum, não estou dizendo que tem que acontecer, quando a gente arrepende de verdade, recebe Jesus, e nós passamos a ter a versão daquilo que a gente era, é muito comum isso ser acompanhado de quebrantamento, contritamento, né? Então, o Espírito Santo começa a trazer isso, esse quebrantamento. Por quê? Porque a gente já não quer mais ser a velha criatura. A gente não quer mais andar como andava antes. Então a gente começa agora a viver uma vida de quebrantamento. Porque reconhecemos quem fomos, mas agora queremos andar naquilo que nos tornamos em Jesus. E muitas vezes isso vai gerar realmente um quebrantamento. Então não é querendo ser saudosista, irmão, mas é necessário, a gente olha para trás, a gente vê que muitas vezes as conversões, elas eram acompanhadas por quebrantamento mesmo, quebrantamento. A pessoa quebrantava, se humilhava, e ela falava: Jesus, eu realmente não quero mais essa vida, e ela quebrantava, o coração dela quebrantava. Eu só sei uma coisa, a Bíblia declara que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Toda vez que a gente se quebranta, o Espírito Santo trabalha. Toda vez que a gente se quebranta de verdade, o Espírito Santo transforma. Sabe, irmãos, toda vez que a gente coloca a nossa vida em quebrantamento, o Espírito Santo vai e trabalha. Então, nascer da água é um pouco disso, é desse arrependimento, desse quadro, onde realmente a gente quer ter uma vida agora realmente transformada na presença de Deus. Então, no momento que nós nascemos da água, então nós nascemos do Espírito. Então, aquilo que nasce da carne é carne, quem mais nasce do Espírito é Espírito. Então, no momento que a gente arrependeu, a gente então nasce do Espírito. Nasceu o arrependimento, nasceu da água, nasceu do Espírito. Aí o Espírito Santo, por causa desse arrependimento genuíno, por causa dessa atitude de negar o mundo, de virar as costas para o mundo e tomar a sua cruz, como Jesus fala, e a gente andar no espírito de quebrantamento. Parece um monte de regrinha, né? Mas não é regrinha não, tudo isso acontece simultaneamente e espiritualmente em nós. Então a gente nasce agora do Espírito. E quando a gente nasce do Espírito, nós somos então enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, irmãos, igreja, claro, nós congregamos, existe um ambiente, existe um prédio, existe cadeira, existe uma placa, existe tudo isso. Mas a igreja de Jesus, a igreja espiritual, é aquela igreja que nasceu do Espírito. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Ele fala assim: pois em um só corpo temos nós, todos nós fomos o que batizados em um único Espírito. Então todos nós fomos batizados. Está aqui, ó. Batizados em um único Espírito, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Então todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, para constituir um só corpo. E aí quer grego, quer judeu, quer escravo, quer livre, todos nós foi dado o beber de um só Espírito. Glória a Deus. Nos arrependemos, nascemos da água, nascemos do Espírito. Agora todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, um só Espírito. E nós somos enxertados, somos aqui, como diz o texto, para construir um só corpo. Passamos então a ser a igreja do Deus vivo. Aleluia!
E contra essa igreja que nasceu da água e do Espírito, Jesus declara que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém? Agora, esse batismo aqui no Espírito, como fala esse versículo 13, acontece quando a gente nasce de novo. Então o Espírito Santo passa a habitar em nós, porque arrependemos, e aí fomos purificados, fomos perdoados, somos lavados, o templo fica limpinho, amém? Purificado, porque o Espírito é santo, e agora o Espírito Santo habita em nós. E o que acontece? É sobre isso que a gente quer falar também. O que acontece com o momento que o Espírito Santo começa a viver em nós? Vamos ver aquilo que a Bíblia declara, para a gente poder entender e poder realmente absorver e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, quando o Espírito Santo está em nós, fala assim: o Espírito Santo está em mim. Fala assim, ó, o Espírito Santo está em mim. Se você nasceu de verdade, se você nasceu de novo, a Bíblia fala que quem está na carne não pode agradar a Deus, né? Então, aquele que nasceu no Espírito, ele vai agradar a Deus porque vai andar em fé. Então, quando o Espírito Santo está em nós, nós passamos então a ter a garantia da herança e o selo da nossa salvação. Por isso que o tema da mensagem é o Espírito Santo na minha vida. Está aqui, cadê o telão? O Espírito Santo na minha vida. Então, quando o Espírito Santo está na minha vida, diz a palavra, o Espírito Santo é a garantia da herança e o selo da nossa salvação. Olha aí, o Espírito Santo na minha vida, ele é o selo da nossa garantia, ele é a garantia da nossa herança e o selo da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Ele fala assim: quando vocês ouviram, quantos aqui ouviram a palavra? Todos nós ouvimos um dia a palavra, e essa palavra trouxe o quê? Creram, e na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Então ele está falando aqui daqueles que receberam através da palavra e creram da palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, no momento que nós cremos, arrependemos e recebemos realmente por fé, nós recebemos o Espírito Santo, como está aqui, que é o Espírito Santo da promessa. Agora, o versículo 14 diz que é a garantia da nossa herança. Em outra versão, diz assim, que ele é o sinal, que diz assim, que a sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo aquilo que Ele prometeu. Na versão que a gente está lendo, diz que Ele é a garantia da nossa herança, ou seja, o Espírito Santo em nós é a garantia que nós receberemos tudo aquilo que Deus prometeu. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que Deus prometeu para a igreja é espiritual, porque Deus é Espírito. Amém? Então Deus é Espírito. Tudo que Deus vai fazer, tudo que Deus vai manifestar, vai começar no Espírito. Porque Deus é Espírito. As coisas, preste atenção, as coisas que não se veem foram feitas primeiro do que as coisas que se veem. Então aquilo que Deus quer manifestar não está no campo visível, porque é espiritual. Mas tudo aquilo que nós vamos herdar no Senhor, só poderemos herdar se nós temos o Espírito Santo. Ele é a garantia que nós vamos herdar tudo no Senhor. Amém? Então, quando ele fala que já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, tudo isso está condicionado à pessoa dele dentro da gente. Como que alguém pode receber todas as bênçãos espirituais se você não tem o Espírito Santo? Se você ainda não nasceu de novo? Amém, gente? Então, a garantia, eu não estou inventando nada, está aqui, a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu, é o sinal do Espírito Santo em nós. Essa é a garantia. Essa é a garantia. Então imagina, se existe uma pessoa com quem a gente tem que se relacionar, buscar, amar, se submeter, obedecer, é o Espírito Santo. Porque Ele em nós é a garantia, diz o texto, que nos dará tudo quanto
prometeu, e é o sinal do Espírito Santo em nós, que significa que Deus já comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmos. E aqui fala então também da redenção. Então o Espírito Santo em nós, cristãos, nós, irmão, é a garantia de que nós vamos herdar tudo no Senhor, mas é a garantia e o selo que nós seremos salvos também no Senhor. Paulo diz aos Efésios, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, porque Ele é o selo da vossa salvação. Então, além de Ele ser a garantia de que nós vamos herdar tudo que Deus tem, Ele é o selo também da nossa salvação. O pessoal um pouquinho mais experiente, mais antigo, vai lembrar que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, mas tinha a carta, não é verdade? Então, quando você ia mandar a carta para alguém, só tinha um jeito daquela carta chegar no destinatário. E a única maneira era o quê? Colocando um selo. Ele é o selo da garantia de que nós seremos salvos. A garantia da nossa redenção no último momento, no último dia. Amém, queridos? Agora, pensa numa coisa que eu acho que é importante a gente olhar para isso assim, de uma outra maneira, que é uma coisa que é importante, irmãos. Eu me lembro de um tempo que a gente tinha esse costume, hoje a gente não tem mais, mas era costume a gente perguntar assim: irmão, você tem certeza da sua salvação? Não sei se alguém já te perguntou isso, mas antigamente perguntava, E aí, irmão, você tem certeza da sua salvação? E sabe que tem muita gente que fica assim: não sei, poxa, essa semana pisei na bola, já não sei mais se vou ser salvo, já não sei mais se eu estou qualificado. Mas você sabe, irmãos, por não conhecer bem o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, tem muita gente que não tem nem a certeza da sua salvação. Porque eu vou te falar uma coisa: uma pessoa que tem a certeza da salvação, que o Espírito Santo coloca nela, imprime nela, porque o Espírito Santo está dentro da gente. Mas quando o Espírito Santo imprime no nosso coração a certeza da nossa salvação, meu irmão, a gente tem certeza. E quando a gente tem certeza, a gente não vai trocar algo que a gente tem certeza por aquilo que a gente não tem certeza. É ou não é verdade? Então, quando a gente sabe que tem uma coisa, a gente não vai trocar aquilo que a gente tem por qualquer outra. Mas quando a gente não sabe que tem, aí qualquer coisa tira a gente do propósito. Qualquer coisa a gente acaba trocando. Assim, irmãos, com muito amor e carinho, essa palavra aqui é para ensinar a gente, encorajar a gente a desenvolver relacionamento com o Espírito Santo. Mas a gente vive um tempo que as pessoas não têm certeza da sua própria salvação. E por não ter certeza, elas colocam em xeque, elas negociam, elas negligenciam a grande salvação, como diz Paulo. Então, meu amado, quanto mais relacionamento, mais a gente vai ter convicção de que somos dele. Amém? Porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso, meu irmão, olha para mim aqui, olha de verdade, com muito amor e carinho, só para você poder entender. A pessoa que sabe que é selada, e a pessoa que sabe que é salva no Senhor pelo Espírito Santo, irmãos, ela jamais vai olhar para trás. Ela jamais vai pensar um dia em deixar Jesus, ou deixar qualquer coisa da parte de Deus. Por quê? Porque ela tem convicção. Ela fala: cara, eu sou salvo, estou passando por dificuldade, estou passando por luta, mas é o seguinte: aos 47 do segundo tempo eu estou subindo para a glória. Eu sou salvo. Ninguém vai tirar essa minha coroa, não. Então o Espírito Santo é essa pessoa, irmão, que vai falar, que vai testificar que Ele é o selo, Ele é a garantia da nossa redenção no Senhor. Amém, queridos? Então, quando vier qualquer sugestão, qualquer, como que eu posso colocar aí, qualquer prato de como que é o nome lá, que falava lá? Qualquer prato aí de lentilha,
qualquer prato aí do inferno, você vai dizer não, porque você é uma pessoa que sabe que é salva em Cristo Jesus. Irmãos, assim, eu falei até no culto da tarde aqui, uma convicção que eu tenho desde quando eu converti é a seguinte: eu posso ir arrastado, eu posso ir quebrado, pode passar um trator por cima de mim. Irmão, eu não abro mão. Eu não abro mão. Vai me matar? Imagina, irmãos. Imagina, a Bíblia fala que lá no fim dos tempos, depois, muita gente vai ter que negar Jesus, né? Para poder manter vivo. Imagina como acontece hoje em muitos países. Que o cara hoje lá na Coreia do Norte, em países de perseguição, o cara coloca uma arma na cabeça e fala assim: ou você nega Jesus, ou você morre. O cara fala assim: pode atirar. Pode atirar, porque não abro mão da minha salvação. Amém, queridos? Olha a importância do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós dá essa convicção da nossa salvação. Rapidamente aqui, o Espírito Santo, na minha vida, é Ele quem vai operando também a regeneração. Irmãos, Tito 3,5 fala: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo em nós é esse agir, esse operar de regeneração e renovação. Ou seja, se o Espírito Santo está dentro de nós, como está o texto aqui, ele está trabalhando em nós a transformação, a regeneração. Outro dia eu expliquei aqui que o Senhor não quer melhorar um pouquinho a minha vida e a sua vida, Ele não quer dar uma ajustada, Ele quer fazer tudo novo, Ele quer regenerar, amém? Ele quer pegar aquilo que está morto, aquilo que está destruído e transformar, regenerar, renovar. Então é muito mais do que dar um jeitinho. Agora essa regeneração, igreja do Senhor, ela acontece pelo Espírito Santo. Ela acontece de dentro para fora. Então, preste atenção, em vez de você ficar aí se matando, lutando contra o pecado, deixa eu te dar uma dica. Não fica lutando contra o pecado. Porque se você lutar contra o pecado na força da sua vontade, na força do seu intelecto, você vai cair. Porque a única forma de você vencer a força do pecado é através do Espírito. Amém? Então, em vez de você ficar lutando contra o pecado, e eu já fiz muito isso, e era muito frustrante. Então, eu estava lá errando bastante, e eu falava: não, agora eu vou. Só faltava pegar um chicote e ficar me chicoteando, me autoflagelando. Até que eu entendi que eu não precisava lutar contra o pecado. Sabe por quê? Porque Cristo venceu o pecado. Vocês estão entendendo? O pecado já foi derrotado. O aguilhão da morte era o pecado, mas em Cristo Jesus, tanto a morte como o pecado foram vencidos na cruz do Calvário. Então o que eu entendi? Eu entendi que eu já tinha o Espírito Santo e que Ele já está operando a regeneração, a santificação, e tudo que eu tinha que fazer era aumentar a minha intensidade com Ele. Então de eu ficar lutando contra Ele, contra o pecado, eu comecei a buscar mais intimidade com o Espírito Santo. Eu fiquei buscando mais relacionamento com o Espírito Santo, mais a palavra de Deus. E quanto mais isso acontece, mais a gente é lavado por Ele, purificado por Ele. Porque quando a gente quer enfrentar o pecado e o mundo só com o nosso intelecto, só da maneira nossa, religiosa, é aquele caso assim da pessoa que está aqui, de repente isso aqui vamos supor que é um pecado, e a pessoa fala assim: nossa, realmente eu não quero mais esse pecado, mas vamos fazer o seguinte, não me faz nem passar perto, porque só de lembrar eu já fico meio assim tocado, né? Olha, não faz olha, não posso nem cheirar. Eu me lembro, há muitos anos atrás, de um irmão que falava assim: pastor, olha, pelo amor de Deus, não pode ter bebida, de verdade, não pode ter bebida perto de mim, porque se tiver bebida, não vai dar certo. Eu falei assim: mas irmão, pelo amor de Deus, como assim? Como assim a bebida não pode estar perto, você não pode estar perto da bebida? Que libertação é essa, meu Deus do céu?
mas é porque ele achava que ele tinha que enfrentar aquilo na força do braço dele. Aí, irmãos, quando a gente começa a buscar isso, esse relacionamento, o Senhor começa a operar. É claro que eu não vou entrar em qualquer ambiente, é claro que eu não vou poder tomar cuidado com quem eu estou me relacionando. A Bíblia não diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. A Bíblia não diz que os maus, as más companhias corrompem os bons costumes. E é claro que eu tenho que vigiar, é claro que eu tenho que fazer a minha parte, mas quem está fazendo a parte de regenerar poderosamente é o Espírito Santo dentro da gente. Então tem uma frase que é assim: toda vez que a gente começa a orar, a gente vai parando de pecar, mas toda vez que a gente vai parando de orar, a gente começa a pecar. A vida espiritual, meu irmão, e a vida na carne, alguém comparou como se fosse dois cachorros. O cachorro que vai ganhar essa briga é o cachorro que você dê mais comida para ele. Quem mais você alimentar é o que vai vencer. Aquele que você menos alimentar é o que vai perder. Então, quanto mais a gente alimenta o espírito, mais as coisas da carne vão caindo por terra. E aí é o Espírito Santo que faz isso. Não é obra do homem, não é obra da carne. Jesus morreu na cruz do Calvário para enviar o Espírito Santo, para que ele pudesse realmente operar isso dentro da gente, queridos. Então o Espírito Santo na minha vida é essa pessoa que está operando a regeneração. Então, diferente daquela pessoa que fala assim: ai meu Deus, eu não posso nem ver. Aquela pessoa que ela é regenerada, ela pega assim e fala: cara, realmente isso aqui um dia foi um problema, mas para mim hoje não é nada. Pelo contrário, eu estou aqui e posso ajudar pessoas, eu posso ministrar com pessoas, porque isso aqui já foi um problema, mas hoje eu realmente sou livre. E é aquilo que Jesus falou: se o Filho do Homem vos libertar, então de fato, verdadeiramente sereis livres. Livres. Então você é livre, você desliga, pega a televisão passando aquela cena, você desliga. Porque você, querido, você agora, você está no Espírito, o Espírito Santo está em você. Então aquilo que te dominava, aquilo que te controlava já não te controla mais. Só que não dá para fazer isso sem a presença do Espírito Santo. Amém? Sem a presença do Espírito Santo. Então é Ele que vai operando em nós, em mim, em você, a regeneração. Então se prepare, eu quero declarar sobre você: aquele que crê em mim, diz o Senhor, do seu interior vai fluir rios, como rios de águas vivas. Se prepara, porque há uma água viva, o Espírito Santo está dentro de você. E se você crê, vai fluir, querido, vai fluir, amém? O Espírito Santo vai jorrar, vai arrebentar, vai quebrar, e tudo aquilo que está te parando vai cair por terra para a glória do nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, o Espírito Santo em nós opera, e a gente vai terminar, a regeneração. O Espírito Santo em nós, ele também comunica os mistérios de Deus. Jesus falou, João 16:13, ele diz aqui o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade, amém? Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir. Ouvir de quem? Do próprio Deus. A gente precisa lembrar que em 2 Coríntios, Paulo fala que o Espírito Santo é aquele que habita nas profundezas de Deus, e o mesmo Espírito que habita nas profundezas de Deus habita em nós também. Então o Espírito Santo que habita lá no coração, lá nas profundezas de Deus, é Ele quem vai falar conosco, não sobre si, mas vai falar sobre aquilo que o Pai está falando ao nosso respeito. E isso que Ele está falando a nós, diz o texto, Ele vai anunciar a vocês o que está por vir. Então, meu amado, se o Espírito Santo está em nós, primeiro que o Espírito da verdade está em nós, como nós já falamos aqui domingo passado. Mas o Espírito Santo em nós, irmãos, como diz o texto aqui, ele vai falar, ele vai comunicar os mistérios de Deus. Ou seja, aquilo que está em oculto, aquilo que a gente não sabe, aquilo que desconhecemos, é aquilo que o Espírito Santo começa a trazer para o seu coração, é aquilo que o Espírito Santo começa a trazer como direção.
Eu falei domingo passado aqui que o que eu mais amo assim, de ser cristão e ter o Espírito Santo. E infelizmente eu fui criado nesses ambientes de espiritismo. Então assim, eu sei o que é estar nesse negócio de espiritismo e eu sei o que é ter o Espírito Santo. Na verdade, eu sou o verdadeiro filho de santo, aleluia. E a minha mãe é mãe de santo, aleluia. Então, quando o diabo ele vem com a farinha, achando que ele está aprontando uma contra você, meu irmão. Eu gosto de falar isso porque assim, eu já estou com bolo. O Senhor já trouxe direção, o Senhor já trouxe revelação. Tudo aquilo que é o mistério, tudo aquilo que vem para confundir a gente, tudo aquilo que vem trazer confusão para a gente, o Espírito Santo em nós traz clareza, direção. Por isso que Paulo diz aos Coríntios que o Espírito não é o espírito de confusão. Não é espírito de confusão. Pelo contrário, é o espírito de convicção. É o espírito de direção. Então eu amo o teu Espírito Santo. Eu quero que você entenda isso. Ame teu Espírito Santo dentro de você. Porque ele é o Espírito da verdade. E é ele quem está fluindo, é ele quem está falando acerca das coisas que o Espírito de Deus tem para você. Aquilo que o Pai tem para você. É interessante nesse versículo que o texto fala que ele vai anunciar a vocês o que está por vir. Então quem tem o Espírito Santo está andando sempre na frente. Amém? Quem tem o Espírito Santo está sempre um passo na frente. E o mundo atrás da gente. O Espírito Santo em nós, a gente sempre está um passo na frente. O Espírito Santo está sempre nos colocando na frente. Então, eu queria que você recebesse isso hoje. Porque eu creio que o Espírito Santo quer, mais do que nunca, ministrar isso na minha vida e na sua vida. Sabe? Que talvez você está passando uma fase, talvez um momento de dúvidas, de confusão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem um Espírito Santo, você não está andando em escuridão. Você não está andando em trevas. Você está andando na luz do Senhor, amém? Você está andando em direção do Senhor. Então eu queria convidar você a ficar de pé.